6 do segundo livro de Reis. Vamos ler o versículo número 24 e 25 e alguns versículos também do capítulo de número 7. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, mantivesse ela aberta. 2 Reis, capítulo 6, versículos 24 e 25, depois o capítulo 7 e o versículo 1 e 2, e mais alguns versículos que faremos leitura na sequência. Diga para a pessoa que está do seu lado: você fez bem em vir adorar ao Senhor hoje. Diga: eu louvo a Deus pela sua vida. Diga: você é uma bênção. Diga: eu te abençoo em nome de Jesus. Aleluia. Deus te chamou para abençoar o seu irmão, e eu tenho certeza que ao sair desse lugar, nós já cantamos, né? Estamos aqui com alegria e vamos guardar no nosso coração o nosso irmão, mas nós sairemos daqui melhores do que entramos, porque a presença de Deus está nesse lugar. E onde está a presença de Deus, onde está o Espírito de Deus, há liberdade. Onde há o Espírito de Deus, há perdão. Onde há o Espírito de Deus, há santidade. Onde há o Espírito de Deus, há salvação. Onde há o Espírito de Deus, há cura. Onde há o Espírito de Deus, há restauração. Onde há o Espírito de Deus, há avivamento. Onde há o Espírito de Deus, há alegria. Onde há o Espírito de Deus, há mudança. Onde há o Espírito de Deus, há mudança de perspectiva. Onde há o Espírito de Deus, há esperança para a nossa vida. Onde há o Espírito de Deus, há fortalecimento. E Deus te trouxe para fortalecer você. Deus quer fortalecer você nesta manhã. E a palavra do Senhor nos diz assim: algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tanta fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata, e uma caneca de esterco de pomba 5 peças de prata. Capítulo 7, versículo 1 e 2, ou versículo 1 inicialmente. Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. Versículo de número 2. O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Diga para a pessoa que está do seu lado: creia, porque quem crê vê milagres. Quem crê pode ver a glória de Deus mudando a sua história, mudando a sua vida, mudando a sua condição. Queridos irmãos, eu quero meditar com vocês um pouquinho nesse texto sagrado e falar um pouquinho sobre o perigo da incredulidade, o perigo de não crermos. A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Ele é galardoador, Ele é recompensador daqueles que o buscam. O fator principal para sermos abençoados por Deus, para recebermos aquilo que Deus tem prometido para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso cônjuge, para nosso ministério, para a nossa igreja, é crer nas promessas do Senhor, é crer na palavra do Senhor. Se você crer, você vai ver a glória de Deus se realizar na sua vida. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Diga comigo: tudo é possível ao que crê. Você não pode ir mais longe do que a tua fé pode te levar. Não, você não vai conseguir ir mais longe do que a tua fé pode te levar. Agora, você pode ir muito mais longe do que alguém pensou que você poderia ir. Você pode ir muito mais longe do que alguém imaginou. Você pode ir muito mais longe do que alguém acreditou. Você pode ir muito mais longe do que os seus inimigos pensaram que você iria. Você pode ir muito mais longe do que talvez alguém da sua família imaginou e pensou. Eu não sei qual foi a palavra que os seus pais, eu não sei qual foram as palavras que os seus amigos disseram acerca de você, se você iria muito longe ou se você não chegaria a lugar nenhum. Agora eu quero dizer uma coisa: se você crer na palavra do Senhor, você vai surpreender muita gente nesse tempo. Em nome de Jesus. O texto que nós lemos fala de uma situação terrível, dramática. Havia uma divisão no reino de Israel. O reino do sul, composto por 2 tribos, com a sua capital em Judá, em Jerusalém, e o reino do norte, onde tinham 10 tribos e a sua capital era Samaria.
E isso aconteceu em um tempo muito terrível, essa situação que lemos, porque o rei da Síria, um exército famoso, um exército tremendo, ele mobilizou todo o exército, cercou a capital de Israel, do Reino do Norte, e o cerco durou tanto e causou tanta fome, que nós vimos aqui o que chegou a acontecer: uma cabeça de jumento valendo 80 peças de prata. Uma peça de prata é uma moeda de 12 gramas de prata aproximadamente. Uma cabeça de jumento valendo isso, e uma caneca, uma medida de esterco de pomba, valendo 5 peças de prata. Uma situação terrível. Se você ler o texto com atenção, detidamente, você vai ver que o rei estava passando para ver como estava a situação da cidade, junto com alguns dos seus oficiais, ou com um dos seus principais oficiais, e em um momento ele ouve uma mulher gritando e clamando: meu senhor, ajuda! E quando o rei ouve essa mulher gritando, ele diz: olha, eu não posso fazer nada por você. Se o senhor não pode fazer, e eu muito menos posso fazer por você. Mas o que é que está acontecendo? O rei pergunta, ela diz assim: eu tenho um problema com a minha vizinha. Qual é o problema que você tem, minha filha? Eu tenho um problema porque ontem combinamos de matar o filho dela, cozinhar o filho dela e comer o filho dela, e nós fizemos isso, né? O meu filho. E hoje seria o dia dela matar o filho dela, nós cozinharmos o filho dela e comermos. Quando fomos nos reunir para comer o bebezinho, o filho dela, ela não quis esconder o menino. Está aí no texto sagrado. A situação se agravou tanto que as pessoas estavam nesse nível, nessa condição, nessa situação. É uma situação de crise intensa, de problema intenso, de dificuldade intensa, tão grande, mas tão grande, que as pessoas chegaram ao limite extremo que o ser humano nem imagina que possa chegar. Mas eu quero já adiantar uma coisa para você nesta manhã. Eu não sei qual é a sua situação, qual é o seu problema, qual é o seu limite, qual é a condição que você está atravessando ou vai atravessar nos próximos dias. O que eu quero dizer para você é que Deus tem solução para todas as coisas, e que você crê. Se você crê, você vai ver o milagre de Deus realizado na sua vida. Tenho certeza disso, em nome de Jesus. Não tenho dúvidas, não tenho dúvidas. Olha, eu não posso fazer nada, mas diga, quando o rei ouviu isso, ele rasgou as suas vestes, e viram que o rei estava usando vestes ou tecido de saco por baixo, significa humilhação extrema para o nobre, ou seja, não havia mais condição de resolver, não havia como fazer. Mas havia um homem de Deus chamado Eliseu, um homem tremendo, um homem que operou muitos milagres, muitas maravilhas, e naquele tempo de muita falta de fé, de muita incredulidade, Deus ainda contava com Eliseu. Nos dias que nós estamos atravessando, Deus ainda conta com você. Olhe para a pessoa que está do seu lado e aponte o dedo para ele e diga assim: Deus ainda conta com você. Isso, diga, Deus ainda conta com você. Deus conta com a sua vida. Deus conta com você ainda. Deus pode contar com você? Amém. Aleluia. Aleluia. Uma situação de crise, uma situação de dificuldades. Agora olhe bem o que o versículo do 1 do capítulo 7 está dizendo. Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Olha o que Eliseu está dizendo. Essa crise, essa situação, essa dificuldade, esse problema, aparentemente não havia mais solução. O inimigo entrincheirado nas portas da cidade, em volta de toda a cidade, ninguém podia entrar, ninguém podia sair, ninguém podia comprar, ninguém podia vender, a inflação vindo, o ser humano chegando a limites extremos. Agora vem uma palavra de Deus: ouçam a palavra de Deus, assim diz o Senhor. Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada. Uma medida de farinha seria entre 7 e 14 quilos aproximadamente, ok? Quando 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. Sabe o que o homem de Deus está dizendo? A situação vai mudar, e vai ser amanhã, por essa mesma hora, por esse mesmo tempo. A situação que você está pensando que já está perdida na sua vida, que não tem mais solução, que você já orou, já jejuou, já fez, já aconteceu, que não tem mais volta, Deus está dizendo: o tempo está chegando e próximo está da sua vitória e ser colocado nas suas mãos. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Deus não vai deixar cair uma palavra que Ele já liberou sobre a sua vida. Deus não vai deixar cair um tio daquilo que Ele já prometeu para você. Pode vir o que vier, pode vir o ataque que vier, você pode passar o que for, mas na força do Senhor, no poder do Senhor, você vai chegar. Na força do Senhor, no poder do Senhor, você vai atravessar. Na força do Senhor, no poder do Senhor, você vai vencer. Na força do Senhor, no poder do Senhor, você vai cantar o cântico da vitória, e vai honrar, e vai glorificar, e vai adorar o nome do Senhor pelos benefícios dele feito na sua vida. Aleluia. Quantos de nós atravessamos problemas, passamos por dificuldades que jamais imaginaríamos passar em nossa vida? Só que tem uma coisa, querido: Deus não abre mão de você. Deus nunca abriu mão dos seus filhos. Deus não vai abandonar você, não vai abrir mão de você em momento algum. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Você sabe o que eu aprendo aqui nesse texto? Uma coisa muito simples, que a última palavra vem de Deus. Amém. O médico pode ter dito para você: não há solução. Os indicadores econômicos, os números na sua vida podem ter dito para você: não tem mais solução. Você pode olhar e ver portas, todas elas fechadas, pois Deus é capaz de abrir porta onde não tem parede para te abençoar, porque Ele é o Deus soberano que reina sobre céu, terra e mar. A última palavra vem dele. Mas pastor, já disseram que não tem jeito, já disseram que não tem solução, eu não consigo ver mais saída. Pois esse é o momento exato que Deus fará um milagre tão tremendo na tua vida, que o nome dele terá que ser glorificado por aqueles que creem e por aqueles que não creem na sua vitória. Aleluia, aleluia, aleluia. Ouçam a palavra do Senhor. Muita gente está ouvindo tanta coisa por aí. Eu tenho ouvido, pastor, tantas coisas, eu tenho ouvido tantas conversas, eu tenho lido tantas coisas, e muitas vezes nós nos distraímos. Nós começamos a ouvir tantas pessoas, começamos a ouvir tantas notícias, começamos a ouvir tantas reportagens. Agora mesmo no Brasil, os irmãos devem ter acompanhado, que momento terrível, que momento difícil na cidade do Rio de Janeiro, que situação extrema. O jovem pregador Jobson, que muitos aqui conhecem, prega nos retiros em Guarapuava, sempre está pregando por lá, levou um tiro, ligou lá para Guarapuava, mandou mensagem para lá, dizendo: gente, ore por mim, porque eu levei um tiro aqui de raspão no braço, estou numa situação difícil, estamos aqui encurralados dentro de uma casa, não podemos sair, porque lá fora é tiroteio para todo lado, pessoas matando pessoas, polícia invadindo o morro, a gente não consegue ver saídas, a gente está ouvindo tantas coisas, e a gente esquece de ouvir a voz mansa e suave do Senhor, dizendo: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que começou a boa obra na sua vida há de completar, de terminar, até o dia do Senhor Jesus Cristo, independente das situações à sua volta. Independente das situações à sua volta. Independente do que os números estão mostrando, do que as circunstâncias estão mostrando, aquele que prometeu é fiel. Então Eliseu, ele chama a atenção, dizendo: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: por volta desta hora, amanhã, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Deus é capaz de mudar os indicadores a qualquer momento na sua vida para te abençoar. Deus é capaz de mudar as circunstâncias. Agora eu vejo alguma coisa tremenda aqui, porque o versículo 2 diz assim: o oficial em cujo braço o rei estava se apoiando, pode ser literalmente que o rei estivesse se apoiando nesse homem, e pode ser o homem de confiança do rei, pode ser o homem que o rei, aquele homem é o homem certo para a missão. Esse é o homem certo para poder desembocar todas as missões que eu preciso, para poder liderar as missões. Aí o homem diz assim, ainda, ele responde para o homem de Deus quando ouve a palavra: ainda que o Senhor abrisse as comportas dos céus, será que isso poderia acontecer? Olha a palavra dele. Olha a palavra dele, de alguém que estava junto com o rei, junto na administração do povo, junto na coordenação do povo. Ainda que o Senhor abrisse as comportas dos céus, será que isso poderia acontecer? Eliseu advertiu: você verá com os seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Aqui eu vejo alguma coisa tremenda, interessante. Nós vivemos junto com pessoas, convivemos, adoramos a Deus, seja em casa, na família, seja no trabalho, seja no grupo de amigos, seja na igreja, com 2 grupos de pessoas. O primeiro grupo é o grupo daqueles que creem incondicionalmente na palavra de Deus, e o segundo grupo é o grupo daqueles que duvidam. Essa é uma verdade incontestável para nós. O primeiro grupo é o grupo daqueles que creem. Aqueles que creem, se Deus disser algo, se Deus falou alguma coisa, ele crê incondicionalmente que aquele Deus que prometeu é capaz para fazer. O Deus que prometeu que tiraria o povo do Egito, tirou mais de 1,5 milhão de pessoas do Egito, sem eles precisarem brigar, sem eles precisarem lutar, porque Ele mesmo providenciou todo o caminho para eles passar, inclusive atravessando um mar que Deus fez com que secasse. Eu não sei se você está vendo um mar na sua frente, inimigos atrás, montanhas em volta, eu não sei qual é essa situação, mas se essa for a sua situação, eu quero dizer uma coisa para você: ou Deus abre o mar, ou você passa caminhando por cima dele, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir na sua vida. Ele é fiel para cumprir. Esse Deus que